qualquer dúvida, tá, moçada? Estamos aí à disposição. Continuando, né, vamos botar um asterisco, nós estamos vendo o estudo das lentes esféricas, né? O que a gente vai fazer nas nossas aulas de hoje é ver a lente mais a aplicação de lente, né? Daqui a pouco a gente tem equação de grau, defeito de visão, instrumentos ópticos, né? Uma observação com relação a essas queridas lentes esféricas, ok? Agora, a gente vai relembrar rapidinho a questão da formação de imagens, com dois exemplos, tá? Formação... Oi? O Luiz pediu para você aceitar ele na aula aí. Mas está sem o negócio aqui. Enfim. Eu vou perguntar a ele se ele entrou no link errado ou alguma coisa do tipo. Apareceu aqui agora. Apertei para admitir. Então, ok. Obrigada. Será que ele pediu antes? Pelo visto, sim, né? Show, estamos todos juntos aí. Formação de imagens em lentes esféricas, tá? Vamos mostrar para você como fica e sanar aquela duvidazinha, né? Você que vai fazer o vestiba aí, com relação a real e virtual, né? Dos espelhos e lentes, né? Que gera aí um probleminha, um ou outro aí, algumas dúvidas, né? Nas cabecinhas de vocês. Então, vou colocar aqui um tópico só para divergente e depois um tópico só para convergente, só para não ficar dúvida alguma com relação a tudo isso que a gente está estudando, ok? Essa é a situation. Então, tá aqui a nossa lente divergente, vamos marcar ela aqui com a representação da bordinha, tá lá. Como diria Silvio Luiz, olho no lance. Tá aí, ó. A representação. Ok. E aqui também. Já vou marcar de vez aqui, ó, o focozinho, né? E o antiprincipal. Lembrando que eu estou usando aqui, moçada, um desenho maior, né? Você pode, claro, fazer algo menor aí no seu caderno. Estou trabalhando aqui com 10 centímetros, para você ter uma ideia. 10 centímetros de foco e 10 de antiprincipal. É muito, né? Perfeito? Tá escutando esse barulho? Não. Não tá? Caraca. Barulho de quê? De um carro morrendo aqui fora. Esgoelando. Toma o quarto todo aqui onde eu estou, mas o microfone capta. Engraçado isso, né? Direcional aqui na minha boca e não o entorno das coisas que acontecem. Ótimo isso. E isso é bom. De certa forma, isso é bom. É um belo de um microfone, então, né? Que legal. Que bacana. Ô, Amadinho, tá aqui, ó. Tá despretensioso aqui, um objeto qualquer. Falei para você no segundo ano do ensino médio que a lente divergente tem aquela correlação importante com o espelho convexo, né? Com relação à imagem e tudo mais. Dessa forma, tudo relacionado ao espelho convexo também se relaciona para a lente divergente. Então, é só eu lembrar que a imagem conjugada por um espelho convexo é vidime, então aqui eu também preciso encontrar a mesma coisa. Só que com um diferencial. O que é projetar para uma lente? É lançar para o outro lado, colocar no outro lado. Isso é projeção quando se tem aqui um ente transparente. Então, o que seria real?
é pegar esse objeto e a lente conjugar do outro lado, ou seja, projetar além dela uma imagem. Isso seria projeção, isso seria o real. O virtual é uma imagem aquém dela, ou seja, é uma imagem que fica aqui, que não vai, que não se projeta. Então, a imagem conjugada de forma virtual, e é o que a gente tem que encontrar aqui na nossa lente divergente, ela vai ficar presa aqui. E presa onde? Entre o foco e a lente. É o lugar onde ela deve ficar, ok? Para isso, nós vamos pegar dois raios de luz diferentes, né? Vou pegar aqui já o azulzinho, o vermelhinho, e a gente vai listar para você dois raios diferentes, notáveis, né? Para que a gente possa conjugar a imagem formada desse objeto por essa lente. Primeiro raio, aquele de sempre, né? Paralelo ao eixo principal, esse cara vai tocar a lente e divergir. Vai lá para cima, lá para riba. De qualquer jeito? Claro que não. O prolongamento ali fecha no foco. Perfeito? Olha lá, fechando bem a casinha do lugar que eu disse para você aonde a imagem deve ficar. Perfeito? Agora vamos mandar um segundo raio. Podemos mandar aquele, né, lá no centro óptico da lente. Aquele raio que você sabe que, ao passar pelo centro da lente, não sofre desvio. Está ali. Ó. Eu nem vou prolongar ele mais lá para baixo, porque você lembra muito bem que esse raio vermelho divergente lá para cima e esse raio azul aqui para baixo não se encontram aqui fora. Então não tem porquê, não tem motivo da gente continuar tentando prolongar eles mais aqui. Quando a luz não se encontra de um lado, talvez encontra do outro por meio do prolongamento. O raio vermelho já está prolongado aqui e o raio azul, nós vamos fazer o prolongamento dele aqui. Pronto. E aí, portanto, nós teremos no encontro dos prolongamentos, vermelho e azul, a formação da nossa imagem. Ok? Ah, legal, Simon. Quais são as características dessa imagem? Né? Não foi projetada do outro lado, ficou presa aqui entre o foco e a lente, chamamos ela de virtual, né? Não projetada. Direita, está de cabeça para cima ali claramente, e menor, conforme a gente já conhece o famoso vidime. Né? Famoso vidime aí para a galera, não é isso? Virtual, direita e menor, vidime, essa é a característica da lente divergente, que tem como aplicação, né, que a gente vê aí no dia a dia, o olho mágico, não é isso? Aquela lente que é colocada em portas, principalmente de prédios, né, apartamentos aí, para a gente conseguir enxergar aquilo que está do outro lado. O olho mágico é uma lente divergente que diminui o tamanho das imagens para aumentar o campo visual. Além disso, nós também sabemos que ela é uma lente corretiva da visão e que a lente divergente, ela também corrige a miopia, ok? Também é utilizada na correção da miopia. Perfeito? Também é utilizada como aplicação. Então tem aí, ó, correção da miopia, olho mágico e vidime virtual, direita e menor, os pontos importantes. Além disso, é possível encontrar a posição exata dessa imagem, né, não só as características, mas também como a posição, também a altura, através das equações. Equação de Gauss, 1 sobre fedido, não é isso? E 2, o aumento linear transversal. Perfeito?
HI sobre HO ou menos DI sobre DO. Só preciso que você se lembre de uma coisa. Quantos tipos de lentes esféricas nós temos? Duas, as convergentes e as divergentes. É claro, então, que eu tenho dois tipos de foco. E para diferenciar matematicamente, a gente precisa se lembrar que o foco é negativo para a nossa lente divergente. Ok? O foco é negativo. O que significa isso, campeão? Significa que você precisa colocar um número negativo aqui quando ele te entregar o foco pedindo para calcular uma outra coisa. Ou, se ele der DI e DO para você e pedir para calcular o foco de uma lente divergente, não se assustar quando ele também der negativo. Afinal de contas, se é divergente, o foco vai dar negativo. Perfeito? Tá aí um resumão sobre a lente divergente. Ok? Ô, Simon, Fala para mim, ó meu amado. a distância da imagem nessa lente seria seria negativa, né? Então, a distância da imagem no final, ok? No final, quando você for representar, for calcular, ela vai dar negativa porque a imagem é virtual, ok? E aí, sempre que eu tenho uma imagem virtual, o DI é negativo, perfeito? Mas aí na hora que for colocar o menos DI lá na fórmula, aí vai ficar positivo, né? Por causa do menos Sim, antes. exatamente. Ah, E tem que ficar mesmo, porque aumento positivo, menos DI sobre DO, é o aumento. Aumento positivo é a imagem direita. E tem que ser direita. Lembra que o DI positivo e negativo é real virtual, é natureza. O aumento positivo e negativo é direito ou invertida. Então, para o aumento dar direita, ele teria que ser positivo. Até por isso que entrou um menos naquela fórmula ali para sanar esse problema. mas se eu fosse calcular só pela altura, ficaria positivo, não? Se eu fosse Então, calcular. não, porque HI, altura direita é sempre positiva. E a altura invertida é negativa. Como você tem aqui a altura da imagem e a altura do objeto, ambos direitas, né, ambos direito, ficaria positivo sobre positivo, positivo também, ok? Nunca se Ok. esqueça que esse mais ou menos para virtual é só no DI. Quando se trata de altura e quando se trata de ampliação, o mais e menos já é a orientação. Direito invertido, direito invertido, direito invertido. Ok? Entendi. Matematicamente falando. Mais dúvidas? Ó pimpolhos de terceiro ano. Não, por mim pode seguir. Meus bonitos das sobreviventes da pandemia aí. Que legal. Olha a minha régua. Agora que eu vi aqui, velho. Minha régua tem a marca Polibras. Ver se vocês conseguem ver. Polibras, tá vendo? Aí, olha a linha da régua. Linha de produção. É a linha Adoro. Deve ter uns 3, 4 anos que está comigo. Agora que eu visualizei isso aqui. Linha Adoro. Polibras, eu lembrei daquela boneca Cotiplas, lembra? Cotiplas, sempre um rostinho feliz. Plim. Lembrei também agora. Não é demais isso? Polibras, Cotiplas. É igualzinho. Aqui, posso apagar? Já tive muito. Já tive muita Cotiplas, né? Demais. A Eu Cotiplas salvou o Natal da anti-Barbie, das mães anti-Barbie, salvou o Natal do povo.
Ué, não Eu posso comprar com a Barbie, eu comprava 3 Cotiplas, velho. Pode boneca da Barbie, eu achava feio demais. Aí ela não queria me dar porque ela achava feio, mas eu achava bonito. Enfim, é hipocrisia. Eu nunca Acontece. consegui entender se falava rostinho ou gostinho nessa música. Assim, não tem explicação, mas eu nunca consegui entender. É porque é ruim mesmo a fala, né, de dicção lá do coisa. Eu acho que é rostinho. Eu acho. Eu acho. Aí vai dar eu pesquisando no Pode YouTube ser daqui a rostinho. pouco, propagandas Cotiplas. Né? Eu também faço isso. Esses dias para trás eu estava pesquisando propagandas Johnson Johnson, né? Aí todos os vídeos que a Johnson Johnson já fez. Aí assisti, né, dos molequinhos tomando banho. Mó legal. Sei cantar com as músicas todas. Aí outro dia para trás eu me peguei assistindo propagandas da Parmalat, da antiga. Mano, bro, Nossa, sem condição é real. aqueles molequinhos vestidos de bichinho, velho, sem condição. Sem condição. Tinha uma que Aí era outro dia eu tava o E. assistindo aquele Leite Mococa lá, tinha um tempão que eu não assistia, Cavaquinho. Muito bom. Mas as propagandas eram muito boas, velho. Eram muito boas mesmo. Hoje em dia é difícil uma propaganda assim. A propaganda ficou mais séria, né? Fala do produto ali e tal, ponto final. A galera era mais ousada, velho, antigamente para fazer esses trem. Eu acho. Tinha uma lá da Parmalat, o elefante fante brigou com a elefanta e ela ficou triste. Achava isso demais. Ai, gosto muito. Aí o molequinho lá vestido de elefante, velho, todo suave. Letra B. Estamos tendo uma aula séria. Lente convergência. A lente convergente é aquela, claro, né, que a gente faz um exemplo aqui, mas você sabe que tem alguns, né? Afinal de contas, a nossa lente convergente é aquela que está relacionada com o espelho côncavo, não é isso? E, portanto, nós temos aí 5 características de imagem, a saber, rime, remeta, rima, quando não faz, vidima, ok? É assim que funciona. Rime, remeta, a rima, quando não faz, vidima. Perfeito? Está aí a nossa lente convergente, vamos representá-la neste formato e taca ali retas aqui, né? Partiu. Você que está de bobeira aí, ó, vai construindo a sua também. Você que lute. Aí a anta aqui, ó, esqueceu de fazer a marcação do lado de lá. Vai ter que voltar com a régua aqui, apagando os desenhos que ele fez tudo, né? Só para marcar aqui. Acontece nas melhores famílias. Aí, ó. Pronto. Eis o focozinho, o anteprincipal, o focozinho, o anteprincipal e a nossa lente está desenhada, ok? Nós sabemos que, de acordo com as posições que nós marcarmos aqui, né? Lembra delas? A esquerda antes, né, do anteprincipal, lá no espelho côncavo era o centro de curvatura, em cima do ante, entre o ante e o foco, em cima do foco, entre o foco e a lente. Então, para cada uma dessas posições, nós temos rime, rimeta, a rima, quando não faz, vidima, ok? Essas são as características, com uma só observação. Aonde eu tenho rime, rimeta, a rima, a nossa imagem tem que estar do lado de lá, projetada, ok? Aonde eu tenho não faz, imprópria, é porque os raios refratados serão paralelos, não se encontram nem de um lado nem do outro, só no infinito, né? E em 5, vidima, virtual, a nossa imagem ficará aqui, junto com o objeto, do mesmo lado do que o nosso objeto, ok? Então, essa vai ser a representação das imagens e de suas aplicações dentro da lente convergente. Um exemplo muito comum desse tipo de aplicação
é o projetor de slides, né? O projetor de slides é um exemplo desse, onde você tem aqui uma película pequenininha, vou fazer a minha aqui com míseros 6 centímetros, né? O nosso objeto, e ao traçar do outro lado a imagem, vamos fazer juntos? Lá, ó, raio paralelo ao eixo principal, é quase que um vício começar com esse raio. Raio paralelo ao eixo principal, está ali. Agora, refrata, converge no focozinho, né? Agora é legal, né? Olha lá. Vamos fazer o bruto aqui, ó. O brabo. Pronto. Perfeito? Lá está o nosso raiozinho refratado. E vamos mandar o segundo aqui, ó. No centro óptico da lente. Show de bola? Olha lá. Cabecinha do objeto, centro óptico da lente e vral. Perfeito? Vamos prolongar, continuar com ele aqui, ó. E vamos continuar com ele aqui, ó. Pronto. Perfeito? Eis o nosso raiozinho refratado em azul, eis o nosso raiozinho refratado em vermelho. Já ficou claro agora que o nosso raio tem um encontro, né? Um encontro de forma direta, né? Os dois raios se encontram de forma direta. Aonde, Simon? Aqui, ó. E, portanto, nós teremos naquele lugar ali a formação da nossa imagem, formada pelo encontro dos raios refletidos, de forma direta, por isso, real. Eu falei refletidos, mas refratados, né? Corrigi a tempo. Real, invertida e maior rima. Uma aplicação disso é nos projetores, conforme eu comecei, né, o desenho dizendo para você. Os projetores, né, o projetor de slides, que sempre vai projetar uma imagem de cabeça para baixo. Agora, se você vier aqui na película, né, no objeto, e colocar ele de cabeça para baixo, a minha imagem sai lá na tela de cabeça para cima, ok? Fica legal. Então, a projeção funciona, né? Acontece nesse formato. E aí, para cada uma das aplicações que nós temos aqui, ó, nós temos um rime, 2 rimeta, 3 é a rima, já está aqui, né? 4 imprópria, não faz, e 5 vidima. Aqui, vamos escrever aqui para você, rima, né? Aplicação, os projetores em geral. Né? O projetor em geral. Em rime, nós temos aqui a aplicação do próprio olho humano, né? Do globo ocular, ou da câmera fotográfica, funciona aqui em rime. Em rimeta, a copiadora, né? Ou antigo Xerox, que agora já é um trabalho de fotografar aquilo ali e transformar em pixel, né? Aí eu consigo ampliar, diminuir o tamanho do meu documento, coisa que não conseguia fazer. Vidima, a lupa, né? Virtual direita e maior é a representação da lente convergente enquanto lupa. Então, são algumas das aplicações, queridão, que nós temos dentro do que nós chamamos de lentes esféricas, ok? Aqui, é claro, também vale a equação de Gauss. E, claro, né, o aumento. Lembrando que nós temos, para a lente convergente, um foco positivo. Fala para mim se é difícil, se temos alguma dúvida, se está
né, tranquilo, deu para relembrar bastante da matéria de segundo ano. Você, não sei se concorda comigo, não tem tantas variações, né, tantas variedades assim, mas é um processo simples de você compreender a óptica, né? O que é a luz, os princípios de propagação, aplicação em sombra, aplicação em cor, depois vem espelho plano, espelho esférico, refração e lentes, aplicação em lentes. Né? Então você vê que é uma matéria pequena, né? É uma matéria pequena, dá para a gente compreender legal, dá para o aluno claramente dizer, não, eu compreendo a ótica inteira, eu domino a óptica inteira. Então, é um assunto que eu sempre brinco, falo muito com a Maria Isabel, né, que implica muito com a óptica. Eu também sou um implicante da óptica, mas mais porque eu acho um pouco mais decoreba, um pouco mais chato, né, minha opinião. Mas é uma parte mais fácil, tá bom? Mesmo, né, Estela brincou, pelo menos uma, né? Então, assim, óptica, ondulatória, não vou mentir para você, óptica, ondulatória e a própria termodinâmica, né, aquela parte térmica inteira, termodinâmica sendo a mais difícil e importante a mais difícil das três, porque a ondulatória tem grande importância para o Enem, às vezes até mais do que a própria termodinâmica, mas são as três matérias diante da física que você fala assim, não, eu compreendo, né? Eu sei mexer com tudo dentro delas, assim. A gente deixa mais dúvida para mecânica, né, que é muito grande, e para o eletromagnetismo, né? Alguém printou isso aqui? Que eu vim para frente aqui e não fiquei sabendo se alguém printou. Quem que printou? Eu tirei foto. Porque aí vocês podem mandar